O que você responderia se perguntássemos se a Terra era redonda na Idade Média? Provavelmente você contaria a história de como, sob a influência da Igreja, o planeta era plano, o que levou Colombo a aterrissar nas Américas em vez da Ásia. E porque todos os pensadores, como Galileu, eram queimados na fogueira. Culpar você por acreditar nisso seria difícil. Essa visão semelhante muitas vezes é expressa pela mídia e às vezes até mesmo nas escolas. Mas essas histórias não têm nada a ver com a realidade. A Igreja Católica considerava a Terra redonda e a questão era apenas se ela orbitava o Sol ou não. Ou, pelo contrário, ainda existem muitas imprecisões e mal-entendidos históricos semelhantes até nos tempos modernos, e vamos falar sobre eles nos próximos minutos. Descobrir se nossos antepassados realmente eram baixos, por que Colombo comparou a Terra a uma pera e se o leite foi realmente o motor da evolução, será muito divertido, mas para começar, voltemos à Terra plana. Pergunte a 5 amigos quem descobriu que nosso planeta é esférico e provavelmente eles vão mencionar Galileu, Copérnico ou até mesmo Colombo, tudo por causa do mito de que supostamente 500 anos atrás a Terra era considerada plana, o que é um insulto direto aos nossos antepassados. Afinal, mesmo nos escritos dos mais antigos filósofos, orientados pela natureza, não há menção à planicidade da Terra. Por exemplo, os indianos, mesmo ao colocarem o planeta sobre uma tartaruga, atribuíam-lhe uma forma esférica, envolvendo-o com serpentes. O único que mencionou a Terra plana foi o antigo filósofo grego, Demócrito, mas sua teoria não prevaleceu. Outro grego, Anaximandro, propôs a teoria popular da Terra em forma de cilindro, mas ambos foram refutados. Aristóteles, sem acesso ao espaço, baseou-se em lógica simples ao observar a sombra da Lua, concluindo que só poderia ser esférica. E as objeções dos céticos foram finalmente dissipadas pelas histórias de navegadores que primeiro viam os mastros dos navios e depois seus corpos, além das narrativas sobre a estrela polar, o que na verdade consolidou a teoria de Aristóteles por milênios. Isso aconteceu em grande parte porque a Igreja Católica, após Aristóteles, abraçou sua teoria e a tratou com lealdade. A única imprecisão na teoria foi que, no modelo antigo, a Terra era estática, com o Sol e todas as estrelas girando ao seu redor. Então entra Galileu em cena, mas há algumas ressalvas, já que Galileu foi apenas o terceiro a afirmar que a Terra gira em torno do Sol. Se considerarmos os primeiros cientistas a se tornarem amplamente conhecidos, Copérnico foi o primeiro no século XVI. Ele dedicou grande parte de sua vida à criação do modelo heliocêntrico do mundo, que, embora tenha seus erros, não o levou à fogueira. Ele morreu de morte natural, pois não se destacou nem gritou por toda parte, ao contrário de Giordano Bruno, que muitos o consideram discípulo de Copérnico. Brona, na verdade, não se posicionava assim, e Jordanos, bem, era mais um pregador agressivo do que um cientista. Ele usou as teorias de Copérnico para sustentar sua própria teoria religiosa e foi por isso que ele foi queimado, de acordo com documentos de investigação da Inquisição. As acusações sobre a rotação da Terra em torno do Sol estavam quase no final da lista e as condições climáticas não tiveram influência. Mas quando se trata de Galileu, é tudo uma mentira. Em primeiro lugar, ninguém o queimou. Em segundo lugar, ele nunca disse a frase "e, no entanto, ela se move". E em terceiro lugar, Galileu era religioso e não entrava em conflito com a Igreja. Ele estava mais preocupado com os julgamentos e cumpria suas decisões. O pior que a Inquisição fez com ele foi exigir que ele renunciasse publicamente às suas palavras. E em relação ao heliocentrismo, eles não proibiram Galileu de continuar seu trabalho, apenas proibiram sua publicação. No entanto, até sua morte, Galileu continuou trabalhando. Sobre a ideia da rotação da Terra, voltando ao nosso tema original sobre a planicidade do planeta, nem Galileu nem a Igreja sequer consideraram isso durante a chamada Idade das Trevas. As discussões foram apenas sobre os movimentos. Mais engraçado ainda são os detalhes dessa história, como os voos de Colombo. Supostamente seus cálculos sobre a rota para a Ásia, devido à suposição de que a Terra era plana, falharam e ele acabou na América. Isso é uma mentira.
Colombo, em seus registros, acreditava que a Terra tinha a forma de uma pera, e ele chegou à América devido a erros complexos em seus cálculos, subestimando a distância para a Ásia e usando dados de navegação desatualizados. E só para constar, Colombo nem sequer desembarcou nos Estados Unidos. E, de fato, ele morreu acreditando que havia chegado à Ásia. A ideia de descobrir um novo continente só veio para um participante comum das expedições em 1503, Américo Vespúcio, e é por isso que partes tanto do norte quanto do sul da América receberam seu nome. Colombo só ganhou os Estados Unidos, e então por que a maioria das pessoas acredita que, na Idade Média, as pessoas pensavam que a Terra era plana? Porque no século XIX era muito popular representar a Idade Média como uma época de superstição e idiotice. Washington Irving, em 1828, escreveu um romance sobre as viagens de Colombo, onde pela primeira vez afirmou que o principal objetivo de Cristóvão Colombo era provar a redondeza da Terra. A obra de ficção se espalhou amplamente. A cereja no topo do bolo foi Samuel Rowbotham, que basicamente elaborou um trabalho científico sobre a planicidade da Terra chamado Astronomia Sintética, onde ele descreveu experimentos supostamente provando que a Terra é plana. E para finalizar, ele ligou isso aos supostos pensamentos dos antigos filósofos. Como já mencionamos, nem a Igreja nem os antigos pensadores jamais negaram o fato óbvio da redondeza do planeta. Como você pode ver, o tema da planicidade da Terra revela imediatamente uma série de mitos. Agora, imagine que você está no 100º milésimo ano antes de Cristo e encontra um ancestral do ser humano moderno. Feche os olhos e imagine como ele era. Provavelmente seria algo parecido com um macaco não muito grande, com a coluna curvada e uma cabeça pequena. Afinal, a famosa imagem da evolução está firmemente enraizada na mente de muitos. A ideia de que as pessoas evoluem para se tornarem maiores, com o cérebro em desenvolvimento e corpos mais esguios, é invejada por nossos ancestrais distantes. E claro, tudo isso é uma bobagem completa. Pelo menos quando se trata de nossos antecessores mais recentes. Os seres humanos modernos evoluem em espiral. Vamos começar com a questão da altura. Em muitos lugares, a teoria de que as pessoas do futuro serão gigantes circula. Nos últimos 150 anos, a altura média das pessoas aumentou drasticamente. Isso é verdade. Na Rússia, por exemplo, as pessoas cresceram cerca de 10 centímetros nos últimos 100 anos. A mesma tendência é observada nos dados oficiais do Exército Britânico, onde a altura média dos recrutas aumentou em dezenas de centímetros ao longo de um século. No entanto, a conclusão de que as pessoas do passado eram anãs e que daqui a 200 anos serão de 3 metros é um exemplo clássico de conclusão precipitada. Basta olhar para trás antes de fazer isso. E antes de fazermos isso, vamos nos fazer uma pergunta simples. Imaginemos que temos duas pessoas, uma moderna e uma que viveu 40 mil anos atrás. O primeiro vive em frente ao computador e obtém comida no supermercado. O segundo vive em uma caverna caçando e coletando. Do ponto de vista da mãe natureza, qual dessas duas pessoas tem características físicas mais importantes? A resposta parece óbvia, e os arqueólogos não ficariam chocados com isso. Com base em escavações em todo o mundo, os cientistas da Universidade Australiana descobriram que há 40 mil anos a altura média dos homens no mundo era de 183 centímetros, o que é 8 centímetros a mais do que os atuais 175. Quanto à força física, nem precisamos mencionar que os antigos caçadores levariam todas as medalhas de ouro nas Olimpíadas modernas. Com a evolução, a situação só melhorou. A conhecida paleontóloga Alison McIntosh realizou escaneamento a laser de ossos com 7 mil anos de idade e os comparou com os dados de estudantes de Cambridge profissionalmente envolvidos em corridas. Os resultados foram quase idênticos, ou seja, o ser humano moderno precisaria de anos de treinamento para se aproximar dos indicadores fisiológicos que eram comuns para nossos antepassados. Qual é a causa de nossa degradação física?
A transição da caça e coleta para a agricultura há 10 mil anos atrás, nossos antepassados ainda eram fortes, mas sua altura já estava em uma média mais baixa, apenas 162 centímetros, uma queda enorme na altura. É facilmente explicável. Em vez de passar por desafios físicos diários, as pessoas começaram a cultivar campos e esperar por comida. E mesmo em condições ideais, não era nada comparado à dieta real. Os caçadores do passado muitas vezes sofriam de desnutrição e, como resultado, a força física das pessoas diminuiu. Claro, a situação variava de região para região e, em alguns lugares, ainda existiam gigantes, como há 40 mil anos. No entanto, estamos falando de uma tendência geral que é difícil de contestar. De fato, dezenas de estudos mostram que a agricultura teve um impacto negativo na humanidade. E não se trata apenas de força e resistência. Os cientistas afirmam cada vez mais que a obesidade, a osteoartrite e outras alegrias modernas são consequências diretas da evolução contínua de nossos corpos. Os caçadores que pararam de caçar agora sentem esses problemas periodicamente. Até mesmo nossos cérebros estão diminuindo em tamanho. Eles são os menores da história humana nos últimos 100 mil anos. Na verdade, a ideia de que nossos cérebros são os maiores da história é um equívoco. Há 100 mil anos, o cérebro humano tinha em média 2.000 centímetros cúbicos, agora é por volta de 1.350. Isso não significa que ficamos burros. Na verdade, o cérebro se tornou mais eficiente e agora somos mais inteligentes do que nossos antepassados. O mesmo padrão pode ser visto com os dentes. Os dentes do siso são um remanescente da evolução que o ser humano moderno não precisa mais, mas muitos ainda os desenvolvem por respeito aos nossos ancestrais. Atualmente, há uma tendência de aumento na altura média da humanidade devido à higiene, alimentação e melhores condições de vida, mas essa tendência é observada apenas em uma pequena parte da história da humanidade. Na verdade, ainda somos menores e muito mais fracos do que nossos antepassados. Há centenas de temas semelhantes na história, repletos de preconceitos, mitos e lendas. Por exemplo, o mito de que o leite é o motor da evolução, o que não é verdade. As pessoas começaram a beber leite há cerca de 10 mil anos e antes disso todas sofriam de intolerância. Este é apenas o começo, há muito mais para discutir. Se gostou deste tema, deixe-nos saber nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima, amigos!